E aí, pessoal, assistimos agora aí o primeiro debate dos presidenciáveis aqui de 2018 na Band. E, bom, em linhas gerais foi um debate que não fugiu muito do esperado, exceto por um elemento ali que vocês sabem bem qual é, e eu já vou comentar, mas que, de maneira geral, os candidatos se comportaram mais ou menos como a gente esperaria. E eu vou fazer uma análise rápida, tentando pegar um pouquinho cada um deles, mas separando em três grupos. Os que eu acho que saíram perdendo, que saíram menores do que entraram, os que aqueles para os quais o debate foi neutro e aqueles que eu acho que saíram ganhando desse debate, que saíram melhor do que entraram, tá? Então vamos nesses três grupos. Primeiro daqueles que saíram, na minha opinião, perdendo. Em primeiro lugar, eu levantaria o Guilherme Boulos, tá? Guilherme Boulos manteve o discurso dele muito de nicho, um discurso que apela para uma militância muito aguerrida da esquerda brasileira, mas que não conversa com a população mais ampla, e mais, manteve uma postura agressiva e bastante antipática ao longo de todo o debate. Tá? Teve uma ou outra sacadinha ali retórica que, tipo, 50 tons de Temer, né, que ele acusou os outros candidatos. A primeira vez que você ouve é engraçadinho, as outras 15 já deu, né? E nem a verdadeira, né? Ele estava ali com o Ciro Gomes ali do lado, que defende muitas coisas similares a ele. Que sentido que o Ciro Gomes estaria nessa de sim, mesmo do ponto de vista de alguém de esquerda, sabe? Que estaria se adequando a essa ideia de que todos ali são iguais. Mentira. Tá? E, pior de tudo, ele abriu a participação dele no debate fazendo um papelão vergonhoso de campanha para o Lula. Tá? Um partido como o PSOL, que se orgulha ou se orgulhava, pelo menos foi criado para ter uma independência com relação ao PT, para ser uma oposição à esquerda do PT, com o Boulos tornou-se e aderiu totalmente à causa, virou realmente aí cabo eleitoral do PT e nem esconde mais isso. Né? Ele próprio lamentou ali a ausência do Lula. Tá? Eu diria que o Lula foi outro também perdedor desse debate, um não participante. O PT teve o tal debate com o Haddad ali, nem vi, nem fiquei sabendo, mas enfim, está fora da discussão. O Haddad não participou, porque o PT mantém a ficção do Lula como candidato, né? A gente sabe que vai ser o Haddad. O PT mantém o Lula, olha, se o candidato por algum motivo não pode ir para um debate, não tem como ele participar. Se ficou preso no trânsito e algum candidato pode mandar um representante? Não, não pode. O Lula também não pôde, com razão, mandar o representante, porque tem o leve inconveniente dele estar bem preso dentro de uma cela. Né? Então não teve como ele participar. O partido decidiu escolher alguém que está preso até agora, está mantendo essa ideia como seu candidato. Essa é a consequência que há aqui com a consequência dessa escolha, que é a não participação. Quiseram ter uma cadeirinha vazia, também não tiveram, e o PT foi aí sumamente esquecido, exceto pela fala inicial do Boulos, tá? Que se prestou esse papelão. Mas enfim, acho que o Boulos também não saiu ganhando, porque acho que ninguém que não gostava dele passou a gostar agora, viu? Pela forma como ele falou, pelo tom arrogante e muito agressivo, tá? E finalizando sobre ele, em um momento, acho que ele soube, no ataque que ele fez ao Bolsonaro, em geral ele partia com muita agressividade. Acho que o Bolsonaro levou a melhor dele, até só mantendo a calma, que não é que a gente associaria ao Bolsonaro, mas é o que ele fez ali. Mas num ponto o Boulos tocou em algo que talvez seja uma fragilidade do Bolsonaro, que é a questão dele se vender como alguém contra a velha política, mas ele ser, assim, do início ao fim da carreira dele, um velho político, né? Que funcionário ali num esquema meio fantasma, os filhos dele, já fez uma dinastia com os filhos dele, que nem tantas outras dinastias que a gente bem conhece aí do Brasil, né? Se você é um político eleito, é muito mais fácil para você eleger parente, contratou parente para gabinete, cunhado, ex-mulher, não lembro mais, mas enfim, tem todas essas coisas. O Boulos levantou isso e a princípio poderia ser uma linha de ataque interessante. O Bolsonaro no início ali, pelo menos, titubeou um pouco. Tá? Mas fora isso, o Boulos saiu menor do que entrou. Segundo, Álvaro Dias. Álvaro Dias, que já é bastante fora do sul, do Paraná, ele é bastante desconhecido, do grande público, pelo menos, ele não evoca muitas reações, e também nesse debate não foi capaz de deixar uma marca muito forte, até pelo jeito que ele fala, muito cansado, muito lento. Momentos que faziam pergunta para ele, a plateia inteira, imagino como eu, falava, ah, não, mais uma fala do Álvaro Dias. Ponto positivo dele, trouxe o tema da corrupção como central, e essa ideia, não acho que é uma boa ideia, mas não necessariamente uma boa ideia do Moro como ministro da Justiça, pelo menos é algo que o diferencia e que tenta marcar ele nesse ponto. Tá? E que como é que os outros respondem a isso? Ele tá uma defesa muito aguerrida da Lava Jato e tudo mais. Bom, ótimo, mas fora disso ele não tinha nada para falar, né? Tudo para ele era corrupção. O que vai fazer com a trabalho, saúde, educação? Ah, não. Todos os problemas do Brasil se resolvem com combate à corrupção. Não é verdade, e nem ele tinha muito jeito ali como
muitas propostas de como levar adiante e melhorar o combate à corrupção, fora o Moro no Ministério. Então, realmente deixou a desejar. Está bem claro que ele não tem como sair da situação que ele está de uma candidatura minoritária, tá? Cujos votos tendem aí para um voto útil aí de centro-direita em algum momento. Tá? Outro que não foi bem foi o Meirelles. Meirelles já é o candidato do Temer, né? Já parte de uma base de votos assim muito pequenininha e mostrou mais uma vez que não tem a menor condição de fazer uma fala que dialogue com a população brasileira. Mesmo pessoas com alta escolaridade não conseguem se conectar muito com elas, porque a argumentação dele ficou fraca, um pouco muito esse discursinho, o Lula me chamou, eu era contra ele, ele mesmo assim ele me chamou porque eu sou bom, mas não soube minimamente se conectar com a audiência em nenhum nível e nem fazer propostas minimamente concretas de muita coisa. Reforçou pontos que a gente já sabe dele, vai querer ter responsabilidade fiscal, não vai querer baixar os juros na canetada, mas enfim, não soube sair disso. Tá? E um discurso estritamente desse ponto de vista macroeconômico não é um discurso que esteja preparado para todos os desafios do Brasil, né? E ele é só isso. Por fim, o último candidato que eu achei que se saiu mal no debate foi a Marina. Tá? A Marina começou muito bem. A fala inicial da Marina foi muito boa, porque ela conseguiu conectar o desejo e a proposta de mudar a política brasileira e melhorar tudo que está ruim e tirar o Brasil da crise com a narrativa de vida pessoal dela, que é profundamente inspiradora. Tá? Quando a Marina consegue conectar as duas coisas e quando ela está ali com garra, eu acho que ela cresce. Mas esse foi o momento inicial do debate. Depois disso, ela caiu numa zona de conforto ali de platitude super genérica sobre tudo. Né? Então, o que ela quer melhorar na saúde? O SUS é muito importante. Vamos melhorar o SUS, vamos melhorar o atendimento básico, vamos melhorar a saúde da família, não sei. Mas como? O que ela vai fazer? Não tem muita resposta para isso. Ficou e sempre voltava para essas generalidades, para essas platitudes sobre o que a gente quer o bem, a gente está aqui para fazer diferente, não fizemos aliança. Ouvi até a reclamação de que ela tinha poucos segundos na TV. Verdade, ela tem poucos segundos na TV. Mas eu não quero ouvir um candidato se lamentando disso. Eu quero ouvir um candidato que diga, eu tenho 7 segundos na TV, mas olha aqui a minha ideia e como é que eu vou superar isso. E disso a gente não ouviu dela. A gente ouviu generalidades muito bem intencionadas, uma pessoa que transmite muita integridade ali, cuja percepção, pelo menos para mim, mas acho que para muita gente, de muita integridade e tem alguma chance real de capturar o voto dos indecisos, mas que se continuar com a postura desse debate, acho que vai ter dificuldade, porque o brasileiro quer alguém íntegro, quer alguém que tenha uma história bonita, sim, mas também alguém que seja mais para frente, que tenha uma agressividade maior, que tenha uma capacidade, uma proatividade, uma capacidade de pegar os problemas e fazer a gente acreditar que ele tem alguma condição de resolver. A Marina, nesse debate, na minha opinião, não mostrou isso. Mostrou-se genérica, bem intencionada, mas um tanto inócua. Tá? Esses são os que eu acho que foram mal. Quem foi neutro? Um candidato eu achei que não saiu nem pior nem melhor desse debate foi o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro, do lado positivo para ele primeiro, não foi o radical maluco de direita, ele recebeu um enorme serviço de um outro candidato aí, do Cabo Daciolo, que foi o malucão da direita, o Bolsonaro não foi isso, ele se conteve até um pouquinho mais, ele conseguiu, graças ao Cabo Daciolo e uma postura um pouquinho mais contida, passar aí como alguém um pouquinho mais moderado do que a gente está acostumado a vê-lo. Para ele isso é um ganho, né? Pensando que ele precisa dos votos de pessoas que não são da extrema-direita, ele precisa dos votos mais moderados. Tá? Mas, por outro lado, ele me pareceu também como mais um ali no meio. Ele não foi o centro das atenções. Né? O medo era nossos entrevistadores, todo mundo preocupado com racismo, machismo, homofobia, Bolsonaro no centro do debate, tudo para ele. Se isso acontecesse, seria um ganho enorme para ele. Não foi o que aconteceu. Foi um debate sobre propostas. Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que não sabe muito. Neste caso, diferentemente do que a gente viu em entrevistas passadas, ele tinha alguma coisa para dizer. Eu acho que colégio militar, por exemplo, não vai resolver a educação. Ele falou que vai fazer um colégio militar por capital, nas capitais que não tem. Educação básica envolve milhões e milhões de crianças, não é isso que vai resolver, mas pelo menos é alguma coisa. Ele tinha alguma coisa para falar. E, enfim, acho que não convenceu muita gente, mas também quem gostava dele não deixou de gostar por nada do que aconteceu aí, mas ele foi mais um, tá? Ele não conseguiu ser o centro das atenções, isso para ele é ruim, isso para ele, quanto mais ele parecer só mais um candidato normal, daí a gente vai avaliar ele pelas propostas dele, pela experiência dele, pelos feitos que ele tem ou não tem para mostrar.
como a gente avalia qualquer outro candidato. E nessa medida, portanto, não é bom para ele ser só mais um, e acho que ele foi só mais um. Portanto, acho que ele ganhou e perdeu aí, e foi neutro. Tá? Por outro lado, 3 saíram ganhando. Primeiro lugar, Ciro Gomes. Tá? Ciro Gomes mostrou que está por cima dos problemas, ele passa a ideia de alguém que sabe de várias questões e tem algo para dizer e parece dominar diversos assuntos. Óbvio que a gente sabe que ele não domina, que ele acaba inventando um monte de coisas, mas percepção é o mais importante aí, né? E ele, para tudo, ele tem um discurso, tem uma fala, ficou com uma liderança da esquerda. Ele, para mim, nesse debate ele foi a liderança da esquerda. Não tinha muitas vozes de esquerda, a voz do PT estava fora, mas ele conseguiu se firmar aí com uma voz da esquerda, tá? O problema dele, na minha opinião, é que ele sempre tem uma teoria meio mirabolante, tá? Ele fala de um jeito com convicção, tem argumentos, tudo, mas sempre tem uma teoria meio mirabolante e que, assim, eu discordo das teorias que ele apresenta, tá? Então, quer dizer, vou tirar as pessoas do SPC, da lista do SPC, as pessoas têm dívidas, e começa a citar o fato da dívida, ou começa a falar sobre juros. Só que ele entra em umas teorias em alguns pontos que simplesmente parece que ele está ali meio que elucubrando e inventando soluções mágicas que não passam tanta credibilidade assim, apesar da postura e da retórica dele ser boa. Tá? Mas ele sempre tem alguma teoriazinha aí sobre o que fazer e que às vezes parece um pouco aí um falastrão com a sua poção mágica. E a gente sabe que poção mágica não existe. Outro que saiu ganhando, Alckmin. Alckmin mostrou que tem legado no seu governo. Isso é difícil de se utilizar. Na verdade, são os pontos que eu acho que ele foi melhor, porque é difícil ele usar. Ele tem alguns bons números para mostrar de São Paulo, na segurança, nas contas, mas número numa apresentação oral é muito difícil de usar de uma forma que inspire ou que conecte com as pessoas, né? Mas de alguma maneira conseguiu mostrar que ele tem resultados para mostrar, e outra, sempre tinha propostas concretas para resolver diversos problemas, manteve a calma, foi capaz de apresentar com alguma assertividade propostas em várias áreas e mostrar que, assim como o Ciro, também está preparado. Ele foi a voz que ficou acima das vozes de direita ali. No caso, eram muitas vozes de direita, o Alckmin foi a voz, aquele que apresentou a coisa mais completa ali. Tá? O que falta nele? O que falta nele é o que sempre faltou ainda, um pouco mais de sal, um pouco mais de fogo, um pouco mais de agressividade, ou melhor dizendo, força. Né? Algo que o Bolsonaro, por exemplo, tem tido de sobra na sua retórica, é o que faltou para o Alckmin. Então, no debate sobre segurança pública, por exemplo, o que o Bolsonaro tinha? Propostas totalmente demagógicas, né? De arma, que ele nunca explicou muito bem também a coisa de retaguarda jurídica para os policiais. Vai liberar matança? Vai liberar esquadrão de extermínio? É isso que tá em jogo aí? Bolsonaro não tem nada para mostrar, né? Mas ele fala com convicção e com agressividade e transmite uma ideia de força. O Alckmin tem bastante coisa para mostrar nessa área, falou sobre investimentos em inteligência, falou sobre o que ele fez em São Paulo, os números de São Paulo, mas falta aquele elemento a mais, falta transmitir algo que as pessoas possam sentir que ali tem alguém que vai cuidar delas e que vai resolver, matar os problemas no peito e resolver, desse ponto de vista retórico. Então, faltou um pouco, mas mesmo assim saiu, na minha opinião, como a voz superior da direita ali e se consolidou como um candidato a ser levado a sério. Tá? Ele e o Ciro fizeram isso. E quem é o terceiro vencedor da noite, a grande surpresa, eu esperava que talvez o Meirelles tivesse alguma surpresa pra gente, não teve nenhuma, né? Foi assim a decepção total. Quem foi a grande surpresa da noite? Cabo Daciolo. Acho que ninguém esperava o show de maluquice que ele ia nos dar. Na verdade, eu já sabia algumas maluquices bem grandes dele na Câmara, mas não sabia o que esperar dele aí. Ele conseguiu fazer o Bolsonaro parecer moderado. E por que ele saiu ganhando também? Porque ninguém sabia quem ele era e agora todo mundo sabe quem ele é e todo mundo vai falar bastante dele. Tá? Será que ele tira votos do Bolsonaro? Acho improvável, porque é maluco demais. Né? Existe, mesmo para um eleitorado bastante extremo, existe algo como um maluco demais. E outra, o foco dele é o amor de Jesus. Tem muita gente religiosa no Brasil, mas o voto, eu acho que ele prioriza hoje em dia muito mais a força do que o amor de Jesus e a religião enquanto tal. A religião serve enquanto ela justifica uma postura de impor certos valores, e não quando ela é o amor, simplesmente o amor de Deus, o amor ao próximo, e a religião e a devoção enquanto tal, uma carolice, até isso aí não inspira o eleitorado, não. Mas saiu ganhando porque todo mundo vai falar dele, ele vai começar a aparecer mais, então, para alguém que saiu do zero absoluto, também foi uma vitória. Tá? Essa é a minha leitura do debate.
Peço que vocês se discordam de algo, se querem complementar algo aí, coloquem aí. E sigam o meu canal, deem curtir aí no vídeo se gostaram. E vamos levando esse debate à frente, essa discussão nossa à frente, né, sobre os debates. Temos muitos debates pela frente, entrevistas. A campanha está começando, na verdade, tem pouco tempo, tem só 2 meses até as eleições, mas mesmo assim tem muita campanha para rolar. E vamos ir levando junto esse debate, porque no final das contas, o que a gente tem em jogo aqui é uma coisa divertida até ficar levando isso, mas não é um jogo, né? Porque o que está em jogo é algo muito sério, que é o futuro do Brasil, num momento particularmente crucial do nosso país.